E aí, quarto ano? Beleza? Quarto ano, a gente está aqui para nossa aula de história dessa sexta-feira. #sextou. E para nossa aula de hoje, no caso, ela vai ser uma revisão, porque a gente já terminou nossos conteúdos, né? Então a gente vai revisar o bloco 6 e o bloco 7. O bloco 6, ele tem o título O Brasil Africano, porque a gente viu, né, que no século XV, lá no continente africano, havia diferentes povos, né? Diferentes povos de diferentes culturas, né? De lugares com diferentes paisagens. A gente viu, né, que também no século XV, os portugueses, eles estavam no momento das grandes navegações, onde eles estavam saindo lá do seu país, Portugal, e buscando chegar até as Índias, né? E para que eles chegassem até as Índias, eles tinham que passar aqui pela costa do continente africano. E conforme eles iam passando pela costa do continente africano, eles iam tendo contatos com povos, né, com povos de culturas diferentes. Bom, a gente viu, né, os bantus e os sudaneses, que eram povos, né, que habitavam o continente africano e fizeram contato com os portugueses no século XV. Os bantus, eles formavam um conjunto de povos que falavam a mesma língua e tinham a mesma etnia. E os bantus, eles estavam divididos em dois subgrupos, os angola-congoleses e os moçambiques, né? E eles se espalharam pelo continente africano no movimento de migração. Os bantus, eles vão fundar um importante reino, que era o Reino do Congo. O Reino do Congo, eles se destacavam, né, eles eram muito competentes nas técnicas de moldar metais e produzirem ferramentas e outros instrumentos, né? Ele, no caso, para o seu dia a dia, para trabalhar, né, nas plantações, colhendo, né, produtos que eles plantavam. Também armas, né, que auxiliavam eles em guerras contra outros reinos ou outras tribos, e também eles eram bons em técnicas de produzir objetos artísticos. Então, o Reino do Congo, ele vai ser um reino, né, fundado pelos povos bantus. Outro, né, grupo muito importante que tinha no continente africano eram os sudaneses. Os sudaneses, né, eles se encontravam numa região que fica entre o deserto do Saara e as florestas africanas. Essa região, ela é chamada de Sudão, que em árabe significa negro. E por conta desses povos, né, habitarem essa região que se chamava Sudão, eles ficaram conhecidos como sudaneses. Os sudaneses, eles estavam divididos em 4 grupos étnicos: os iorubás, os egês, os fanti-achantes e os guineanos sudaneses, que se subdividiam em fulas, mandingas, alçás e tapas. Além disso, né, a gente viu também que os guineanos sudaneses, eles se diferenciavam dos demais porque eles tiveram contato, né, com a cultura árabe, na sua língua falada, na sua língua escrita e principalmente na religião, porque eles adotaram o islamismo, tá? Que vai ser uma religião fundada pelo profeta Maomé por volta de 570 depois de Cristo. Essa religião, né, ela é baseada em um livro sagrado que se chama Corão, e o Deus, né, dessa religião se chama Alá. Bom, os sudaneses, eles também, né, vão formar um importante reino, o Reino de Gana. O Reino de Gana, graças à exploração do ouro e de prata, os seus habitantes, eles vão desenvolver várias técnicas de mineração, né, de extração desse ouro. E esse reino, e o povo que morava nesse reino, eles eram tão ricos, mas tão ricos, que o seu rei era chamado de Senhor do Ouro. Então, a gente pode ter uma noção, né, do quanto que eles eram ricos. Bom, com o tempo, né, o reino de Gana, ele vai crescendo bastante e vai surgindo pequenos reinos dentro deles.
E a capital desse conjunto de reinos, ela vai ser uma grande cidade, onde vai ter um grande centro comercial, onde vai ter pessoas, né, de diferentes lugares do continente africano. E nessa cidade, nessa capital, né, do reino de Gana, eles vão negociar muitos produtos, como sal, cobre, tecidos e escravos. Bom, então a gente viu dois povos, né, que habitavam o continente africano no século XV, um momento no qual os portugueses estavam chegando, né, no continente africano também, onde eles começaram a ter esse contato com os povos africanos. Olha só, o comércio dos portugueses na África. Os portugueses, eles buscavam uma rota marítima, né, que levassem eles às Índias. Para que eles fizessem essa rota até as Índias, eles precisavam passar pelo continente africano, pelo litoral do continente africano. E conforme eles iam passando pelo litoral do continente africano, eles iam tendo contato com vários povos de várias culturas. E eles começaram a se estabelecer no litoral do continente africano. Então eles começaram a ficar por lá, por esse litoral. E assim como eles fizeram no Brasil, os portugueses, eles vão adquirir produtos, né, que os comerciantes traziam do interior do continente africano. E com o objetivo de desenvolver o comércio e a exploração da África, eles também vão criar as feitorias, que lembra, como se fosse um armazém, onde eles armazenavam, onde eles guardavam aqueles produtos, né, que eles estavam adquirindo, para depois, quando os navios portugueses chegassem, eles pudessem levar esses produtos até a Europa. Além disso, eles também vão fundar fortes, que é como se fosse uma fortaleza, onde ia facilitar e também ia proteger essa atividade comercial que eles estavam estabelecendo com os povos do continente africano. Outra coisa também muito interessante a gente saber, que os portugueses, eles vão procurar se aproximar de chefes de tribos locais e de reis africanos, porque assim eles vão estabelecer uma relação de amizade, uma relação de confiança. E aí, a partir do momento que eles vão ter essa amizade, essa confiança, eles vão começar a estabelecer um comércio muito lucrativo de produtos como ouro, marfim e escravos. O ouro, né, ele vai começar a acabar e os portugueses, eles vão começar a negociar um outro produto que vai trazer muito dinheiro, né, muito lucro para eles, que vai ser o tráfico de pessoas escravizadas. E eu disse produtos porque naquele período um escravo, ele não era considerado uma vida humana, ele era considerado um produto. Bom, os africanos que há muito tempo faziam comércio de escravos com os árabes, eles acabaram incluindo os portugueses nesse lucrativo negócio a partir do século XVI. E aí vai ser por conta dessa atividade que as regiões do Congo e de Angola, eles vão acabar sendo exploradas pela coroa de Portugal, pelo rei de Portugal. Muitas pessoas escravizadas, elas vão ser levadas, né, para a Europa, mas como as colônias que exploravam a cana-de-açúcar necessitavam de grande quantidade de trabalhadores, eles vão começar a vender esses escravos aqui nas colônias portuguesas, principalmente no Brasil. Então, olha só, pessoal, os portugueses, a partir do século XVI, eles vão começar a entrar nesse comércio muito lucrativo, que é o comércio de vidas humanas, comércio de pessoas, que isso trazia muito dinheiro. Alguns escravos, eles vão ser levados para o continente europeu, só que a maioria, grande quantidade desses escravos, eles vão ser trazidos para as colônias aqui na América, em especial o Brasil. Porque lembra, nesse período, os portugueses que estavam aqui no Brasil, eles estavam começando a produzir a cana-de-açúcar para depois dar origem ao açúcar. E eles precisavam de mão de obra. Eles precisavam de pessoas que fizessem esse trabalho para eles. Então, os portugueses, eles vão juntar o útil ao agradável. Já que os portugueses que estavam aqui no Brasil precisavam de trabalhadores, os portugueses que estavam comerciando escravos, eles vão começar a vender esses escravos aqui no Brasil. Certo, pessoal? Bom, então a gente viu, né, que no caso é a partir desse momento que vai começar o comércio de escravos. Beleza, pessoal?
Desculpa, gente. No início da colonização no Brasil, o trabalho indígena ele foi bastante utilizado, né, na produção do açúcar. Porém, de acordo com essa nova conjuntura, esse novo contexto, os portugueses vão substituir a mão de obra indígena pela mão de obra dos africanos, tá? Bom, então, a gente viu, né, que como vai estar sendo substituída essa mão de obra, né, esse trabalho forçado dos indígenas, pelo trabalho forçado dos africanos, esses escravos eles vão começar a sair lá do continente africano e vão chegar aqui no Brasil. Porém, desde o momento em que eles saem do continente africano, eles vão passar por sérias dificuldades, tá? Muitos, eles primeiro, ainda, né, quando eles estão nos portos africanos, eles têm seus braços, seu peito e as suas pernas marcadas com ferro em brasa para mostrar que eles eram escravos. Depois eles eram acorrentados e jogados, né, nos porões dos navios negreiros. E a viagem, né, do continente africano até o Brasil, ela chegava a durar 4 meses. E no local onde eles ficavam, nos porões dos navios negreiros, eles não tinham qualidade de vida nenhuma. Era um local onde se proliferava doenças, onde não tinha nenhum tipo de higiene, consequentemente, havia muitas doenças. Eles também passavam fomes e ficavam doentes. Muitos escravos, eles acabavam nem conseguindo chegar, né, até as colônias, porque eles morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Quando eles chegavam nos portos brasileiros, eles eram tratados como objetos. Eles eram, né, colocados a leilão no mercado de escravos, aonde as pessoas que iam comprar esses escravos avaliavam a pele deles, os dentes, o cabelo, o porte físico para ver se ele aguentaria trabalhar por bastante tempo. Então, a partir do momento que esses escravos eles são trazidos para o Brasil, são capturados e trazidos para o Brasil, eles vão ter uma vida muito difícil, muito complicada. Bom, no caso, a gente viu também, né, que vai estar tendo a substituição do trabalho indígena. Os indígenas eles não estavam acostumados com o ritmo de trabalho que os portugueses colocavam para eles, e os indígenas vão acabar sendo substituídos pelo trabalho desses africanos. E tinha uma vantagem para os portugueses, né, quando eles começaram a trazer africanos para o Brasil. Além deles lucrar com esse comércio, os africanos eles não conheciam esse território, portanto seria muito difícil que eles fugissem das fazendas do seu senhor, diferente dos indígenas que já conheciam o território brasileiro, portanto era mais fácil para eles fugir, tá? Bom, quando, né, a gente termina esse bloco, onde é o momento quando do Brasil africano, né, que é o momento onde eles estão saindo do continente africano e sendo tragos, né, aqui para o Brasil, a gente viu o quanto difícil que era a vida do escravo. Porém, ela não para aí. No bloco 7, onde vai estar falando as mãos e os pés do senhor do engenho, a gente vai ver que são os escravos, né, os africanos que são trazidos aqui para o Brasil, que vão fazer todo o trabalho pesado, todo o trabalho duro, né, enquanto o seu dono, o seu proprietário, vai lucrar em cima dele. Engenho, a gente viu que é como se fosse uma fábrica onde produzia o açúcar. Bom, a sociedade açucareira e o trabalho escravos nas fazendas de cana-de-açúcar. Então, homens e mulheres e crianças que trabalhavam na produção do açúcar no Brasil colonial, desculpa pessoal, em sua grande maioria, eles eram escravizados, de origem africana. Eles eram considerados as mãos e os pés do senhor do engenho, porque eram eles que faziam todo o trabalho. Sejam trabalhos na lavoura de cana-de-açúcar, cortando cana e transportando essa cana até o engenho, ou seja, fazendo trabalhos, né, dentro da casa grande, que era a casa onde morava, né, o senhor do engenho junto com a sua família. E a vida desses escravos era muito dura, era muito difícil, porque eles chegavam a trabalhar até 18 horas por dia, comendo mal e se alimentando mal e também dormindo mal.
Esses escravizados, eles moravam nas senzalas, é um local onde não tinha nenhum tipo de conforto, como a gente pode ver nessa foto. Além disso, era um local onde não tinha higiene, portanto as doenças, né, se proliferavam. Olha só, a gente pode ver nessa imagem que eles estão dormindo com o pé preso para que eles não fugissem. E além disso, a gente pode ver alguns ratos, né? Isso mostra como que era degradante, como que era ruim as condições de vida desses escravos. Além disso, os escravos, né, eles geralmente eram castigados caso eles não tivessem, né, fazendo o serviço que era mandado eles fazer, caso eles estivessem fazendo algum corpo mole para o serviço, caso eles não tivessem feito, né, atingido a meta do serviço que eles tinham que fazer, eles eram castigados. Muitos levavam chicotadas, né, como a gente pode ver nessa imagem. Muitos também tinham eram colocados uma máscara para que eles não comessem nada e não falassem. Então olha como que era triste, como era difícil a vida de um escravo. E esses escravos, né, os castigos, na maior parte das vezes, era determinada e aplicado pelo feitor. O feitor era como se fosse um homem de confiança do senhor do engenho. E ele, né, era que fiscalizava e aplicava os castigos impostos pelo senhor do engenho. E geralmente esses castigos eles aconteciam em público para servir de exemplo para os outros escravos não fazer o mesmo. Bom, pessoal, então, nessa videoaula, né, foi um pouco corrida, mas foi só para a gente relembrar o que a gente já estudou. Tem os outros vídeos, né, nas aulas anteriores. Essa videoaula conta um pouquinho sobre os povos do continente africano, o momento em que os portugueses eles também estão saindo de Portugal, né, e tendo contato com esses povos do continente africano. Os portugueses vão ver que trazer essas pessoas do continente africano para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar era muito vantajoso, e eles vão trazer esses escravos, eles vão trazer essas pessoas na condição de escravos para estar trabalhando aqui no Brasil, nas lavouras de cana-de-açúcar. A gente viu que desde o momento que eles estão nos portos africanos até o momento em que eles chegam nos engenhos, né, nas lavouras onde se produzia esse açúcar, a vida de um escravo não era nada fácil, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas que principalmente que vocês tenham compreendido o conteúdo. Caso ficou alguma dúvida, anota no caderno, anota na apostila. Mais tarde a gente tem a nossa aula ao vivo, onde vocês vão poder tirar todas as dúvidas, a gente vai poder conversar bastante sobre esse assunto. Beleza, pessoal? É isso, e até mais. Bons estudos!